A gente fala sobre política. Os trabalhos no Congresso Nacional serão retomados na semana que vem e entre as muitas discussões, os parlamentares devem abordar temas como as reformas tributárias, reforma eleitoral também. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o deputado federal Mauro Benevides, do PDT do Ceará, que fez inclusive parte do grupo de trabalho da reforma tributária da Câmara. Tudo bem, deputado? Muito obrigado, como sempre, pela atenção, pela gentileza, pela participação aqui na Jovem Pan. Boa noite. Boa noite a você, Tiago. Estamos aqui mesmo aí já nesse sábado, que aproximando aí o retorno do Congresso na próxima segunda-feira. Estamos aqui, vai ser um movimento muito intenso e com certeza nós vamos falar tanto desses temas econômicos, mas também um pouquinho sobre política. Pois é, eu começo então pela política, deputado, porque ano passado o Congresso Nacional tomou posse, o novo Congresso, e muito se falava do Congresso empoderado. O governo teve algumas dificuldades ao longo do ano, mas, ao que tudo indica, vai ter mais dificuldade nesse ano de 2024. O ano começa com essas discussões sobre os vetos do presidente Lula, questão das emendas dos parlamentares. Eu pergunto, o senhor acha que a relação do Executivo com o Legislativo vai ser melhor, vai ser pior ou vai ficar tudo na mesma, deputado? Bom, primeiro vamos qualificar que no ano de 2023, apesar de algumas idas e vindas nesse relacionamento, mas o ministro Haddad, por exemplo, conseguiu emplacar todas as alterações que ele propôs. Fundos offshores, taxação do imposto de renda, fundos exclusivos, conseguiu fazer toda uma reformulação na estrutura das BETs em todo o Brasil. Aliás, as BETs que arrecadam aí mais de 100 bilhões de reais por ano, não havia nenhuma legislação sobre isso. Então, o que você imaginar, essa recomposição, né, da receita do governo federal, eu acho que o Congresso deu realmente uma demonstração muito clara de que está capaz de contribuir. Há uma discussão inequívoca, que é a questão das emendas de comissão, cujo valor inicial era de 11 bilhões, e ao final, depois de algumas negociações, esse valor foi ampliado para 16 bilhões. Essa é uma discussão, portanto, que o Congresso vai, esses 5,6 bilhões de reais adicionais, que aí foram acrescentados na emenda de comissão. Lembrando, viu, Tiago, que emenda de comissão, ela é diferente das emendas individuais e de bancada, sim, no sentido de que individual e bancadas são emendas impositivas. E as emendas de comissão, elas só poderão ser executadas se assim o governo federal entender como relevantes é a matéria que lá está sendo designada. Então, para que o nosso internauta, telespectador tenha uma ideia, fiz questão de fazer um pouco dessa diferença, mas com certeza isso será um tema muito, e na terça-feira já terá a reunião de líderes, o Congresso retorna na segunda-feira, e a Câmara dos Deputados, por exemplo, o presidente Arthur Lira já disse que estará reunindo realmente todos nós para poder compreender exatamente qual é a disposição dos deputados em relação a essa questão. Mas, Tiago, para concluir, tem vários temas econômicos muito graves. Você tem a questão da desoneração da folha. Você deve estar acompanhando aí, porque há toda uma discussão. O setor privado tem feito realmente uma pressão legítima, já que contavam com essa prorrogação do custo de pagamento da sua contribuição ao INSS, não pelos 20% patronal, mas pelo faturamento, né, de 1,5% a 4%, ou de 1% a 4,5%, né, sobre o seu faturamento, 20% sobre folha e de 1% a 4,5% substituindo para o faturamento. Então, temos todas as leis da reforma, as leis complementares, da reforma tributária, que vão chegar lá. Temos, por impositivo, inclusive, constitucional, da reforma tributária, a continuidade das reformas no que concerne o patrimônio e a renda, também são matérias que vão ter realmente uma ampla dimensão no Congresso Nacional. Deputado Mauro Benevides, eu vou trazer o Nelson Kobayashi, nosso comentarista aqui da Jovem Pan, para participar desta nossa conversa. Kobayashi. Deputado, boa noite, é um prazer falar com o senhor. E eu vou pegar essa linha que o senhor já trouxe aí das discussões a respeito das questões tributárias, né? Porque a gente viu a reforma sendo promulgada no ano passado, mas agora vai se iniciar um grande debate a respeito das leis complementares.
na sua avaliação, você que acompanhou tão de perto essa discussão, quais serão os grandes temas que serão discutidos nas leis complementares? Bom, então, realmente, nós fomos um grupo de 12 deputados, que depois nós fomos acrescidos, né, do que o senador Eduardo Braga fez, mas lá na Câmara nós fomos um grupo de 12 deputados, eu tive esse privilégio, essa oportunidade de participar vamos dizer assim, da escrita do texto constitucional, como você bem falou, Nelson, as leis vão vir agora. De que forma? O Ministério da Fazenda está, vamos dizer assim, coordenando 18 grupos temáticos para poder fazer uma convergência de entendimento do que as leis complementares devem fazer. Nesses grupos, é importante também a gente realçar, tem 2 membros do governo federal, tem 2 membros dos governos estaduais, tem 2 membros também dos governos municipais. Essa é outra prática no Brasil, você ter, né, os municípios, né, mais presentes, né, na discussão dessas questões. Então, esse discernimento que vai ser colocado, já previamente conversado com estados e municípios e, obviamente, com a União, esses 18 grupos, eles, na realidade, e aí passa para ordenamento das leis, passa para definição da alíquota de referência, e aí passa pelo tratamento da Zona Franca de Manaus, e aí, enfim, todo o fim dos incentivos fiscais. Você tem lá 18 grupos e cada um deles vão ter que, portanto, chegar a um consenso em nível nacional. Quando eu digo nacional, eu digo União, estados e municípios. Eu não tenho dúvida se isso, chegando acertado nos 3 níveis, eu acho que ficará fácil para todos nós, no Congresso Nacional, a gente fazer, obviamente, um aprimoramento dessa matéria, mas eu espero que o Ministério da Fazenda possa fazer essa coordenação de maneira mais ordenada. Eu acho que nós não teremos muito problemas, talvez um pouco nas partes subsequentes das leis complementares, que é, por exemplo, a cobrança do imposto de renda, um alíquota adicional para quem ganha, sei lá, acima de 50, 60 mil, a taxação do imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos. Então, vamos ter outras matérias que aí sim vai ser uma discussão muito dura durante o Congresso. Há quem diga, por exemplo, que a cobrança da distribuição de lucros e dividendos acima de 10 milhões de reais, que é o que está consensuado, que isso seria bitributação. E é bom lembrar que se a empresa, depois de apurar o seu lucro, pagou seu imposto de renda, se ela quiser distribuir para a pessoa física, ou quem quer que seja, quem vai pagar o imposto de renda é a pessoa física. Se a empresa decidir não fazer essa distribuição, portanto, reinserir dentro da empresa e fazer o seu investimento, ela não pagará mais absolutamente nada. Então, são fatores que a gente tem que ir esclarecendo para a população brasileira, com esse espaço aí de não incidência. Alguns falam 10 milhões, outros 15, enfim, mas vai ter uma classe aí que será devidamente isenta. Obviamente, nós estamos falando de distribuição de dividendos de 100 milhões, de 1 bilhão de reais, que é hoje a característica da economia brasileira. Deputado, mais uma questão, esse aqui é um ano eleitoral, a gente sabe que apesar da eleição ser municipal, o Congresso sempre sofre alguma interferência, muitos parlamentares chegam até a se licenciar para tentar concorrer às prefeituras das cidades aqui pelo Brasil. E eu pergunto para o senhor o seguinte: há algum tipo de espaço nesse ano de se discutir, por exemplo, a reforma administrativa e até mesmo essa reforma eleitoral que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já falou, não só no ano passado, mas falou nessa semana passada também, em relação ao fim da reeleição, ampliação do tempo de permanência de um presidente de 5 anos e até mesmo a possibilidade de se unir às eleições, porque o Brasil, na avaliação dele, para a cada 2 anos de uma certa maneira. Só acha que esses temas cabem nesse ano ou não? Esses temas, primeiro, o da regulação da reforma tributária, não tenho dúvida. Olha quantas vezes eu disse aqui na Jovem Pan que nós aprovaríamos até dezembro, e isso ensejava muitas vezes algumas dúvidas se essa possibilidade existia. Eu estou vivendo por dentro, eu sinto a disposição dos meus colegas, do próprio presidente Arthur. Podem ter certeza que todas as leis serão devidamente aprovadas em 2024, porque
a gente já vai ter em 2025 e 2026, no âmbito do governo federal, já o teste de 0,9% da CBS e de 0,1% do IBS. O IBS, estados e municípios, CBS, né, governo federal. Portanto, esse é o primeiro ponto. Não tenham a menor dúvida do compromisso do que o Congresso Nacional tem em relação à aprovação dessa questão, mesmo, e eu compreendo, mesmo sendo ano eleitoral. Segundo ponto, reforma eleitoral. Há no Senado Federal já a reforma que nós, na Câmara, já aprovamos e remetemos ao Senado. Eu acho que o que o senador, presidente do Congresso, senador Pacheco, está tratando, eu acho que ele está focando, porque há uma discussão no Brasil, se a reeleição é um mecanismo adequado para a democracia brasileira ou não. Ele prefere ter um mandato mais estendido, de 4 para 5 anos, e, portanto, em vez de ter os 8 anos, que são 4 mais 4 com o que hoje temos, e permite, portanto, aliás, em qualquer nível, né? Hoje a reeleição ela é para prefeito, para governador e para presidente da República. Então, ele está focando um pouco nessa questão. Eu não acredito que, além dos pontos que lá nós fizemos e que está no Senado, tempo de filiação, alteração de agremiação partidária, enfim, outros temas que foram lá elencados, cota de gênero, essa parte eu acho que já está um pouco sedimentada. Obviamente que pode, sim, o Senado aprimorar aquilo que a Câmara enviou para lá. Mas nessa questão, eu acho que talvez isso seja mais para o fim do primeiro semestre, porque nós temos, eu vou repetir mais uma vez, e vou dar aqui de primeira mão a questão da desoneração da folha, vocês me permitirem, Nelson, claro, e Tiago, que é o seguinte: a desoneração da folha, o que está sendo negociado é o seguinte: primeiro tinha aquela questão de devolver a ANP como um todo, depois um processo de negociação, o ministro Haddad tem sido habilidoso nessa questão. O que eu tenho ouvido é a nova proposta que poderá chegar para o presidente Pacheco, para o presidente Arthur Lira, e cada um com seus respectivos líderes, que é o seguinte: não, se não vamos devolver a medida provisória, então vamos negociar uma alteração do tipo phase out, ou seja, você reonera não de uma vez só, porque hoje ele está reonerando, deixando até um salário mínimo, mas acima de um salário mínimo já está entrando com a nova alíquota que é normalmente prevista para a contribuição patronal. O que eu ouvi é de que essa negociação poderá ser feita no sentido de fazer isso phase out, ou seja, vamos fazer primeiro ano 3%, segundo ano 5%, no quinto ano, podendo ir essa reoneração até 2028. Olha só, hein? Até 2028. Isso geraria um planejamento das empresas de poder recompor a sua estrutura de custo ao longo dos anos, porque de uma vez só, realmente há de se convir que é muito pesado para a estrutura financeira que as empresas têm hoje. Não pode recorrer ao sistema bancário para financiar investimento, porque a taxa de juros é muito cara. Então, eu acho que essa negociação, quem sabe, possa fazer uma migração de acordo governo federal, Congresso Nacional, para a gente encontrar essa solução. Perfeito. Deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, como sempre, muito obrigado pela atenção. Estaremos acompanhando a volta ao trabalho do Congresso na semana que vem. Muito obrigado, um abraço, bom fim de semana. Um abraço a todos vocês, tudo de bom. Obrigado.